Uma família de monstros que vive em um tranquilo subúrbio americano pode parecer a premissa mais absurda, mas a família Adandas transformou o extraordinário em algo adorável. Com seu humor único e sua estética gótica, essa série se consolidou como um clássico dos anos 60. No entanto, o que realmente surpreende são os segredos que aconteceram nos bastidores. Um piloto filmado em cores e descartado, um carro construído ilegalmente a partir de um caixão, e a participação de Mel Blanc, a lendária voz do Pernalonga, como o corvo do relógio Cuckoo. Cada detalhe dessa produção está cheio de surpresas que enriquecem ainda mais seu legado. Pronto para descobrir o que você não sabia sobre os Adandas, Mel Blanc e o corvo do relógio Cuckoo. Quão icônica pode ser a voz de um corvo? Para os fãs da família Adandas, aquela voz peculiar e memorável que saía do relógio Cuckoo não era apenas um detalhe curioso, mas um pequeno tesouro de criatividade. Neste caso, o responsável por trás dessa maravilha vocal estava nada menos que Mel Blanc, conhecido como o Homem das Mil Vozes. Seu nome não precisa de apresentação, pois é o gênio que deu vida a personagens como Pernalonga, Pato Donald e Porky Pig. No entanto, o que torna fascinante sua participação na família Adandas é como. Inclusive, em um papel aparentemente tão pequeno, ele conseguiu imprimir um caráter único ao corvo que exclamava "nunca mais". Por outro lado, é importante destacar que o uso do corvo não foi algo aleatório ou trivial. Ao contrário, esse elemento se encaixava perfeitamente com a essência do programa, que prestava tributo aos mitos, às lendas e, neste caso em particular, à literatura gótica. O poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, com seu tom sombrio e misterioso, servia como uma inspiração ideal para adicionar um toque de surrealismo à casa dos Minster. Além disso, toda vez que aquele corvo surgia do relógio com sua frase icônica, a cena se impregnava de um ar tão lúgubre quanto divertido, encapsulando o espírito da série. Se isso não fosse o bastante, é fascinante saber que a vida de Mel Blanc era tão extraordinária quanto suas interpretações. Depois de sofrer um grave acidente de carro, em 1961, os médicos tentaram acordá-lo, chamando-o pelo seu nome verdadeiro, sem sucesso. No entanto, em um momento de engenho, o chamaram de Pernalonga. E Blanc, como se fosse próprio coelho animado, respondeu com sua clássica voz "E aí, velho?". Essa incrível anedota não só demonstra sua conexão profunda com seus personagens, mas também reforça seu status como um ícone irrepetível no mundo do entretenimento. O piloto original em cores. Nos primeiros dias da família Monster, a visão inicial do programa era radicalmente diferente do que acabou cativando milhões de espectadores. O episódio piloto, intitulado My Beautiful Monster, foi uma proposta ambiciosa que foi filmada em cores e com um elenco que não refletia totalmente o que conhecemos hoje. Por exemplo, em vez de Lily Minster, existia um personagem chamado Phoebe, interpretado por uma atriz diferente. No entanto, sua aparência era consideravelmente mais sinistra, e sua caracterização não se encaixava na visão dos produtores para o programa. Além disso, embora a cor fosse uma conquista técnica impressionante para a época, ela acabou se tornando um problema. A CBS, ao revisar o piloto, considerou que as tonalidades vibrantes tiravam o impacto do ambiente gótico e nostálgico que queriam emular. Inspirado nos filmes clássicos de monstros da Universal, essa decisão não só afetou o estilo visual, mas também o enfoque narrativo. Ao optar por refazer o episódio em preto e branco e com um novo elenco, incluindo Yvonne de Carlo como Lily Minster, os produtores conseguiram capturar a essência exata que buscavam. É interessante notar que essa mudança não foi apenas estética, foi um ponto de inflexão decisivo. A atmosfera sombria, acentuada pela ausência de cor, permitiu que a série se destacasse entre outras comédias da época, oferecendo algo completamente único. Na verdade, essa virada criativa foi um dos pilares que cimentou o sucesso do programa e o transformou em um ícone cultural. O piloto original, em cores, do qual só existe uma cópia conhecida, permaneceu perdido por décadas. Quando finalmente foi redescoberto, se tornou uma das peças mais valiosas relacionadas à família Minster. Hoje, essas imagens restauradas são exibidas em convenções e documentários, dando aos fãs uma ideia. Como poderia ter sido a série se aquele primeiro intento tivesse chegado às telas sem mudanças? A química anterior entre Fred, Win e Lewis
É possível criar uma família fictícia, tão convincente que o público acredita que realmente são parentes. Isso aconteceu com Fred Gwynne e Al Lewis, que interpretavam Herman Minster e o avô, respectivamente. Antes de se tornarem os membros mais icônicos da família Minster, ambos os atores já tinham trabalhado juntos na comédia policial K. 54, Onde Você Está? Nesta série, G.W.Y. Lewis interpretavam dois policiais de Nova York com personalidades opostas, o que lhes permitiu desenvolver uma conexão que depois trouxeram para o universo Minster. A confiança e a naturalidade que compartilhavam como colegas de elenco permitiram que construíssem uma dinâmica familiar única na tela. As interações deles eram uma mistura de rivalidade carinhosa e cumplicidade, o que se refletia em cada cena que compartilhavam. Fred G.W.Y. é um escritor. Com sua altura imponente e sua voz profunda, ele encarnava o desajeitado, mas adorável Herman, enquanto Al Lewis trazia uma pitada de humor e reverência como o excêntrico avô. Al Lewis, além de ator, foi um ativista político e quase candidato a governador de Nova York em 1998. Seu carisma e espírito combativo transcenderam a tela, mantendo-o relevante muito depois da família Minster. O laboratório do avô, inspirado em Frankenstein, um espaço cheio de estranhos artefatos, frascos borbulhantes e uma atmosfera de mistério, era um dos cenários mais emblemáticos da série. Mas seu design não foi uma simples criação para a televisão. Atrás dele estava Kenneth Strickfaden, o gênio responsável pelos cenários nos filmes clássicos de Frankenstein. Strickfaden reutilizou alguns dos elementos originais dos filmes, como as bobinas de Tesla e as máquinas elétricas. Isso conferiu autenticidade e um ar clássico à estética do laboratório. A reutilização desses objetos não era apenas uma referência aos filmes que inspiraram a série, mas também uma forma prática de economizar custos na produção. Toda vez que o vovô experimentava em seu laboratório, os fãs podiam curtir um espetáculo que misturava a nostalgia pelo cinema clássico com o humor absurdo que caracterizava a série. Muitas das peças do laboratório foram consideradas relíquias cinematográficas. E após o final da série, algumas foram parar em museus de cinema, como parte de exposições sobre efeitos especiais. Razões para filmar em preto e branco. Em uma época em que as produções em cores começavam a dominar a televisão, a família Dundas decidiu permanecer fiel ao preto e branco. A decisão não foi apenas econômica, embora gravar em preto e branco fosse consideravelmente mais barato, mas também estética. Os produtores queriam que a série evocasse o espírito dos filmes de monstros da Universal, onde o preto e branco acentuava a atmosfera gótica e dava um toque de realismo fantástico. Além disso, a cor poderia ter feito com que os personagens parecessem menos críveis ou até mesmo caricatos demais. Por exemplo, o verde brilhante da pele do Herman Minster poderia ter distraído o público do núcleo emocional e humorístico da série. Em contrapartida, o preto e branco permitia aos espectadores se concentrarem nas dinâmicas familiares e nas histórias, sem se preocupar com distrações visuais. Durante a produção, as maquiagens dos atores foram feitas pensando no preto e branco. Por exemplo, a pele do Herman Minster era de um tom violeta que contrastava melhor sob as luzes dos estúdios, mas parecia completamente diferente na tela. Coincidências. Com a família Dundas, as comparações entre a família Minster e a família Dundas são inevitáveis. Mas, surpreendentemente, ambas as séries se desenvolveram de forma independente e estrearam na mesma semana. Enquanto a família Dundas se inspirava nas tirinhas cômicas de Charles A. Dundas, publicadas desde os anos 30, a família Minster foi criada como uma sátira das comédias familiares americanas, com um toque de monstruosidade. Embora ambas as séries compartilhassem temáticas e elementos semelhantes, suas abordagens eram diferentes. A família Minster buscava humanizar seus personagens e torná-los acessíveis ao público como uma família suburbana comum, enquanto a família Dundas adotava um tom mais excêntrico e surrealista. Em uma pesquisa realizada em 2020, a família Dundas superou a família Minster como a série mais lembrada, embora ambas continuem sendo ícones culturais da televisão dos anos 60. Yvonne de Carlo e as dúvidas iniciais do elenco. Quando foi anunciado que Yvonne de Carlo interpretaria Lily Minster, Fred Gwynne e Lewis, inicialmente, ficaram céticos. De Carlo era uma estrela de cinema reconhecida, famosa por seu papel em Os 10 Mandamentos e sua experiência em dramas. Não parecia se encaixar com o tom humorístico da série.
No entanto, sua versatilidade como atriz e sua presença de palco logo mostraram que ela era a escolha perfeita. Yvonne trouxe sofisticação e carisma para o personagem da Lily, equilibrando o humor dos outros membros do elenco com sua elegância. Sua interpretação se tornou uma das pedras angulares da série, e sua química com o restante do elenco ajudou a definir a dinâmica única da família Minster. Yvonne de Carlo aceitou o papel de Lily, principalmente porque precisava de estabilidade financeira após as dívidas que havia acumulado devido à doença do marido. Esse papel não só revitalizou sua carreira, mas também se tornou um dos mais icônicos de sua vida. O Dragula, um carro icônico. Não é apenas um símbolo da série, mas também uma obra-prima da criatividade e da ousadia. Projetado por George Barris, famoso por construir carros personalizados para Hollywood, o Dragula foi feito a partir de um caixão de verdade. No entanto, criar esse carro foi uma odisseia devido às leis da época. Em North Hollywood, comprar um caixão exigia um atestado de óbito, algo que complicava a produção. Barris, com sua engenhosidade, encontrou uma solução pouco ortodoxa. Ele adquiriu o caixão clandestinamente, através de um acordo com um diretor de funerária. A operação foi realizada pela porta dos fundos, ao anoitecer, para evitar problemas legais. O Dragula estreou no episódio Hot, Rod, Herman e, embora tenha aparecido apenas uma vez, deixou uma marca indelével nos fãs da série. Seu design extravagante, com escapamentos alongados e um motor exposto, capturou a essência única e macabra da família Minster. Ao longo dos anos, o carro foi recriado várias vezes e homenageado em diversas produções, incluindo a música Dragula de Rob Zombie, que leva seu nome em homenagem ao famoso veículo. O Dragula foi leiloado em 2019 por um preço superior a $180 mil, tornando-se um dos veículos mais cobiçados da televisão clássica. Histórias da família Minster nos anos 60. Os fãs da família Minster não só curtiram as travessuras do Herman e da turma na televisão, mas também nas páginas das histórias em quadrinhos. A Goldic Comics, uma editora independente conhecida por trabalhar fora das restrições do Código dos Quadrinhos, publicou uma série de histórias em quadrinhos baseadas nos personagens da série. Entre 1965 e 1968, foram publicadas 16 edições, com capas. Todas as capas mostravam fotos do elenco. Essas histórias em quadrinhos apresentavam histórias originais que ampliavam as aventuras dos Minster, mantendo o humor e o tom familiar da série. Embora tenham enfrentado algumas restrições iniciais, devido às regras que proibiam a representação de vampiros e outros monstros nas histórias em quadrinhos, a Gold encontrou maneiras engenhosas de contornar essas limitações. O resultado foi uma coleção única que permitiu aos fãs levar os Minster para além da tela. As edições originais das histórias em quadrinhos da família Minster são muito valorizadas por colecionadores e podem alcançar preços superiores a $500. Por exemplo, em bom estado. Elenco alternativo. Os personagens da família Monstro são tão icônicos que é difícil imaginar outra pessoa interpretando-os. No entanto, o elenco original foi bem diferente do que finalmente conhecemos. Por exemplo, Bert Blah. Famoso por ser o leão covarde no Mágico de Oz, ele foi considerado para interpretar o avô. Embora nunca tenham revelado as razões exatas, Lá recusou o papel, o que permitiu que Lewis o assumisse e o transformasse em uma de suas atuações mais memoráveis. Por outro lado, John Carradine, conhecido por seus papéis em filmes de terror e faroestes, foi considerado para o Herman Minster. No entanto, os produtores finalmente escolheram Fred Gwynne, cuja altura, imponente e talento cômico se encaixaram perfeitamente com o personagem. Até o pequeno Ed Minster teve um elenco alternativo. Lily Melmy, que mais tarde se tornaria famosa por seu papel em Perdidos no Espaço. Foi considerado antes de Butch Patrick conseguir o papel. Durante as audições, os produtores buscavam atores com habilidades para comédia física, o que influenciou enormemente nas decisões finais do elenco. A paradoxa das idades entre Lily e o avô. Uma das curiosidades mais surpreendentes da família Monster é o paradoxo de idade entre Lily Monster e seu pai, o avô. Na ficção, o avô é um vampiro idoso que frequentemente relembra os bons e velhos tempos do século XIX, enquanto Lily é uma mãe jovem e elegante. No entanto, na vida real, Lewis, que interpretava o avô,
era um ano mais jovem que Yvonne de Carlo, que dava vida a Lily. Esse detalhe passou despercebido graças à maquiagem e às habilidades de atuação de Lewis ao interpretar um personagem muito mais velho. A magia da maquiagem em preto e branco teve um papel crucial para reforçar essa ilusão. Os tons escuros e as sombras acentuadas no rosto de Al Lewis o faziam parecer mais velho, enquanto Yvonne de Carlo brilhava com seu glamour característico de Hollywood. Essa contradição não só adiciona um dado curioso sobre a produção, mas também destaca a habilidade dos atores de transcender suas idades reais e construir personagens inesquecíveis. Al Lewis costumava brincar em entrevistas dizendo que sua longevidade como vampiro se devia a uma dieta rigorosa de alho, uma piada que encantava os fãs da série. Os criadores por trás de Live It to Beverly. Quem poderia imaginar que os mesmos criadores de uma comédia familiar clássica como Live It to Beverly estariam por trás de uma série tão peculiar como a família Minster? Joe Connolly e Bob Monster, os gênios responsáveis por ambas as produções, usaram sua habilidade para retratar dinâmicas familiares com um toque humorístico. Em Live It to Beverly, eles se concentraram nos desafios da vida suburbana, típica dos anos 50 e 60, enquanto na família Minster levaram essa fórmula para um terreno completamente diferente, adicionando personagens extravagantes e situações surrealistas. Connolly e Monster, pais de 6 filhos entre os dois, construíram histórias baseadas em suas experiências pessoais. Queriam criar uma família que refletisse os valores e conflitos universais, mas com uma diferença. Os Minster não eram humanos comuns. Ao se concentrar em situações cotidianas, como as dificuldades de Herman no trabalho ou as tentativas de Ed de se encaixar na escola, conseguiram fazer com que o público se identificasse com os personagens, apesar de sua aparência monstruosa. Em uma entrevista, Bob Monster revelou que inicialmente tinham dúvidas sobre como equilibrar o humor com o aspecto sombrio dos personagens. Foi a escolha de Fred Gwynne, como Herman, que deu a eles a confiança para levar a ideia adiante. A troca de atrizes para Marilyn. A transição de Beverly Owen para Patty Priest como Marilyn Minster é um dos detalhes mais significativos nos bastidores da família Minster. Beverly Owen interpretou Marilyn durante os primeiros 3 episódios. Mas ela tomou a difícil decisão de deixar a série para voltar a Nova York e se casar com seu noivo. Sua saída foi tão inesperada que Fred Gwynne e Al Lewis intervieram para convencer os produtores a liberá-la de seu contrato. Patty Priest assumiu o papel com naturalidade, encaixando perfeitamente no personagem graças à sua semelhança física e suas habilidades de atuação. Priest, filha de Eve Beverly Priest, tesoureira dos Estados Unidos, não só trouxe frescor ao papel, mas também manteve a química do elenco intacta. As mudanças no elenco costumam ser complicadas, mas essa foi tão suave que muitos fãs mal notaram a diferença. Beverly Owen usava peruca para interpretar Marilyn porque era morena na vida real, enquanto Patty Priest, naturalmente loira, não precisou dessa adaptação. O pesado traje do Herman. Poucos personagens na história da televisão foram tão icônicos quanto Herman Minster, mas por trás daquela aparência inesquecível estava Fred Gwynne, que suportou longas horas de maquiagem em um traje que se tornou sua câmara de tortura. Pessoal. O traje, projetado para dar uma figura imponente, incluía enchimento de borracha, espuma e botas com solas de 4 polegadas. Tudo isso fazia com que o traje pesasse mais de 20 quilos, um desafio que GWYN enfrentava a cada dia de gravação. As exigências da maquiagem também não eram pequenas. Fred passava cerca de 2 horas na cadeira de maquiagem, toda manhã. Enquanto isso, os artistas aplicavam camadas de tinta e colocavam a peça de látex, que achatava a parte de cima da sua cabeça. Sob as luzes do set, GWYN suava profusamente, o que o levou a perder vários quilos durante a produção. Para mitigar seu desconforto, os produtores instalaram um pequeno sistema de ventilação improvisado no pescoço da fantasia. Isso permitia que ele recebesse rajadas de ar frio entre as gravações. Fred Gwynne desenvolveu o hábito de beber litros de limonada no set para se manter hidratado, o que se tornou uma tradição que os outros membros do elenco começaram a imitar. Adaptações e revivals. A história da família Minster não terminou com seu cancelamento em 1966. Desde então, os personagens voltaram de várias formas, demonstrando a duradoura popularidade da série. Uma das adaptações mais notáveis foi o filme Monster, Go Home, em 1966,
onde a família viaja para a Inglaterra e se vê envolvida em um conflito por uma herança. Este filme foi a primeira vez que os Minster apareceram em cores, o que ofereceu aos fãs uma nova perspectiva dos personagens. Nos anos 70, a série inspirou um piloto animado chamado The Mini Monsters, e em 1988 foi lançada uma versão moderna intitulada The Monsters Today, que durou 3 temporadas e 72 episódios. Mais recentemente, em 2012, Bryan Fuller criou Mockingbird, Plane, um piloto reimaginado com uma abordagem mais sombria e dramática. Embora não tenha se tornado uma série, o episódio especial de Halloween capturou a essência dos Minster para uma nova geração. O filme Monsters Go Home marcou a primeira aparição do Dragula, em cores, revelando que o carro era de um chamativo dourado metálico, um detalhe que muitos fãs desconheciam até então. Desafios no set com Yvonne de Carlo. Embora fosse uma atriz profissional e altamente respeitada, trabalhar com ela nem sempre foi fácil. Durante as gravações da família Dundas, sua exigência por manter uma aparência impecável frequentemente causava atrasos na produção. Ela passava longos períodos em seu trailer, retocando sua maquiagem, cabelo e figurino, o que gerava tensões com alguns membros da equipe. No entanto, sua dedicação ao personagem Lily Minster foi inegável e sua atuação ajudou a estabelecer o tom da série. Apesar desses desafios, de Carlo mantinha um bom humor no set e costumava brincar com seus colegas, especialmente com Fred GWYN, com quem desenvolveu uma amizade próxima. Sua elegância e profissionalismo em cena contrastavam com as pequenas fricções nos bastidores, mas seu impacto no programa foi inegável. E Yvonne de Carlo costumava decorar seu trailer com flores frescas e velas aromáticas para se sentir mais à vontade. Durante as longas jornadas de gravação, o legado cultural dos Minster. Apesar de ter durado apenas 2 temporadas, a família Minster deixou uma marca indelével na televisão e na cultura popular. Sua abordagem inovadora, que misturava a sátira da vida suburbana com personagens macabros, ressoou com os espectadores de todas as idades. A série não apenas parodiava as convenções das comédias familiares, mas também oferecia uma visão carinhosa e humorística de uma família pouco convencional. O legado dos Minster inspirou inúmeras referências na cultura popular, desde homenagens em programas como Os Simpsons até a influência em filmes como A Família Dundas. Além disso, os personagens continuam sendo símbolos icônicos no mundo das fantasias de Halloween e do colecionismo. Em 2019, a família Minster foi incluída no Hall da Fama dos programas de televisão clássicos, consolidando seu lugar na história da televisão. A surpresa inicial com Yvonne de Carlo. Quando ela foi anunciada como Lily Minster, a notícia gerou ceticismo entre Fred Wynn e Al Lewis. Ambos desconheciam sua trajetória como estrela de cinema e temiam que sua presença pudesse alterar a dinâmica do elenco. No entanto, essas preocupações desapareceram rapidamente quando de Carlo demonstrou sua habilidade de se adaptar ao tom humorístico da série. De Carlo trouxe uma sofisticação que complementava perfeitamente a desajeitação do Herman e a excentricidade do vovô. Sua atuação equilibrada ajudou a estabelecer Lily como a âncora emocional da família, um papel crucial para o sucesso do programa. Durante as primeiras leituras do roteiro, Yvonne de Carlo improvisou várias falas humorísticas que acabaram sendo incorporadas ao diálogo de seu personagem, o traje do Herman como uma tortura pessoal. Fred GWYN adorava interpretar Herman Minster, mas por trás daquele sorriso largo e dos gestos desajeitados, havia uma experiência que ele mesmo descrevia como um teste de resistência olímpica. Para começar, a fantasia completa, com seu enchimento de borracha, espuma, botas de sola grossa e uma peça de látex que achatava a parte de cima da cabeça, pesava mais de 20 quilos. Isso, sem dúvida, tornava cada dia de gravação um desafio físico de proporções monstruosas. No entanto, o mais exaustivo não era apenas o peso do traje, mas também as longas horas sob as luzes do set. Isso gerava um calor tão sufocante que Fred terminava encharcado de suor depois de cada cena. Não é de se admirar que ele chegasse a perder até 5 quilos em um único mês de gravação, algo que qualquer atleta poderia invejar, embora não nessas circunstâncias. À medida que as gravações avançavam, os produtores tentaram amenizar seu desconforto, instalando um pequeno sistema de ar comprimido que soprava correntes frescas para dentro da fantasia. No entanto,
Embora isso proporcionasse um certo alívio, era insuficiente para combater o calor extremo. Entre as gravações, Fred tentava encontrar uma maneira de descansar o máximo possível. Por exemplo, ele tirava suas botas enormes e revelava um segredo curioso. Ele usava sandálias por baixo para evitar bolhas e aliviar a pressão nos pés. Foi um pequeno gesto, mas essencial para suportar os exaustivos dias de trabalho. Apesar de tudo, GWYN sempre manteve o senso de humor. Em entrevistas, ele costumava brincar, dizendo que vestir o Herman era como participar de uma sessão diária de sauna, mas com plateia. Essa atitude positiva não só ajudava o clima no set, mas também reforçava seu compromisso com o personagem, que ele mesmo descreveu como uma das criaturas mais adoráveis e humanas que já interpretou. Seu amor pelo papel era tão grande que, mesmo com os desconfortos, ele nunca deixou que o cansaço físico se refletisse na tela. Em vez disso, cada cena que ele protagonizava emanava a alegria e a desajeitação cativante que fizeram de Herman Munster um ícone.